aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje eu tô empolgado e por quê? Porque eu gosto daqueles vídeos onde nós conseguimos abordar assuntos que trazem algumas complexidades, colocam a cabeça para pensar e apontam para direções. E a gente vai falar muito sobre isso porque eu sei que vocês querem combater o sistema. Vamos falar do verdadeiro sistema hoje, mas vamos abrir o vídeo falando de eleição. Falando rapidamente aí, trazendo algumas notícias que aconteceram, hoje mais leve, vamos falar bastante aí sobre a esquerda, falar sobre o Boulos, tirar uma onda aí com uma coisa ou outra, e aí a gente vai falar do sistema. Gente, o fim desse primeiro tópico, ele vai conectar com o segundo. Tem algumas movimentações na esquerda que eu acho que vale a pena prestar atenção e tentar ler essas informações que estão vindo do lado de lá, essas reações da esquerda, sob a ótica de uma entrevista. Teve uma entrevista muito bacana, na verdade não foi entrevista. O grande André Esteves, estava lá em Nova York, andou conversando sobre vários assuntos com investidores e ele começou a dar o seu diagnóstico sobre o Brasil, sobre Lula, sobre o que ele espera nas eleições de 2026, quem são os seus candidatos do coração, sabe, a mãe de todos os ralis. E eu quero falar sobre isso, sobre ótica ideológica, falar sobre o sistema, o mecanismo do Brasil e mostrar para vocês o que está sendo feito em outros locais ao redor do mundo para combater o sistema. Vai dar bom. Pode parecer que é pouco, mas vai dar, vem comigo que tá interessante. Depois, não sei se vai dar tempo de comentar hoje, quero falar sobre a repercussão da pauta anti-STF, como estão colocando aí na CJ. O Supremo reagiu mais uma vez, junto com o apoio da Globo News, e tem mais notícias diversas sobre o Brasil, mas vamos começar, que é para ver se dá tempo de comentar sobre tudo. Tem segundo turno em Minas Gerais, já saiu a primeira pesquisa. Olha, nem é pesquisa aqui, eu olhei, pensei, porque também é matéria da Globo. Vamos começar falando de Bolsonaro. O homem não para, tá com a agenda cheia, cheia mesmo, para valer. Já tá aqui os primeiros comícios que Bolsonaro vai fazer, visando aí vitórias no segundo turno. Bolsonaro começa tudo, o segundo turno, por Goiânia e passará por Manaus e Belo Horizonte na próxima semana. E outras cidades também, mas enfim. Bolsonaro, na próxima segunda, chega a Cuiabá, vai fazer o comício aí junto com o Abílio Brunini. Depois, na terça-feira, vai direto para Manaus, fazer o comício com Alberto Neto. Ambos são políticos do PL. Ainda na região norte, Bolsonaro vai estar na quarta-feira em Santarém, município do Pará. Que de acho? Ficou fora de ordem. Na quinta, Bolsonaro desembarca na Paraíba, onde fará campanha por Marcelo Queiroga, do PL. Já no sábado, Bolsonaro chega em Belo Horizonte, onde aposta as fichas em Bruno Engler contra o Fuad. E aí tem, sim, agora a pesquisa. Na lagarda do segundo turno, em Belo Horizonte, Fuad tem 48% das intenções de voto contra 41% do Bruno Engler. São, sim, 7 pontos que diferem, ou seja, Bruno Engler tem que tirar 4% do Fuad ou tem o que em aberto? 2 com 9, 11%. Desses 11% em aberto, ele tem que ir atrás de 8. Também não é pouca coisa. Mas enfim, Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, ainda não se moveu. Espero que Romeu Zema, nesse momento, ele que tanto defende a união da direita, ele, o Partido Novo, agora é a hora de mostrar a união da direita. Fuad, PSD, Kassab, é o cara do Lula. Do Lula. Espero que o Romeu Zema entre em campo até para ajudar a reduzir a rejeição do Bruno Engler. Além de estar atrás, segundo aí o levantamento da Datafolha, 48% das pessoas dizem que não votariam em Bruno Engler de jeito nenhum. E a rejeição do Fuad é menor, é de 39%. Vamos ver para que lado vai a eleição de Belo Horizonte. Segundo maior, o estado de Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Comandar a capital Belo Horizonte, eu acho que é muito importante para o futuro da direita no Brasil. Conto com o apoio do Partido Novo. São Paulo, a situação para o Boulos, graças a Deus, está bem ruim. Tanto no Datafolha quanto na Paraná Pesquisas, ambas trouxeram números muito similares, uma diferença de basicamente 20 pontos de diferença entre Nunes e o Boulos. A tentativa do Marçal de ajudar o Boulos não está dando certo. Ele falou, a pessoa não vai votar, isso. Levantamento aí que 84% dos eleitores de Marçal votariam no Ricardo Nunes. E o Boulos
tem uma rejeição ainda muito maior do que a do Bruno Engler, né? 58%. Ricardo Nunes, 37%. Então, a tendência, até o momento, a gente não sabe como são as coisas, tudo pode acontecer, tem que seguir trabalhando. A tendência é que Boulos não tenha chance em São Paulo. Graças a meu bom Deus. Boulos não dá de jeito nenhum. Aí tem aquelas coisas que não dá pra deixar de comentar, né? Daquela cutucada básica. Boulos promete incorporar propostas de Marçal. O compromisso. Não vou falar nada, né? Proposta de Marçal agradam Boulos. Algumas. A Yatsuki fez aqui uma pequena colagem. Boulos pede prisão e cassação de Marçal após adversário divulgar laudo com indícios de falsidade. Depois, Marçal nega apoio a Nunes, crê em vitória de Boulos e culpa Campo de Energia pela derrota. Aí, dia 10, Boulos diz em Sabatina que vai incorporar a proposta de Pablo Marçal para jovens. Boulos vai a Brasília discutir parcerias com Lula e ataca Nunes. Por politicagem, ele não aceitou dinheiro do governo federal. Enfim, né? Pediu prisão, cassação, mas Boulos não precisa pedir desculpas. O campo de energia só piora. Parabéns, Marçal. Por votos de Marçal, petistas querem Boulos mais agressivo no segundo turno. Renato até pergunta, né? E esse acordão aqui, Deltan? Não vai denunciar com vídeo e tarja de urgente? Quem sabe aí o Chaveirinho consiga saber o que o Deltinha pensa, né? O vereador Deltan. Deltan tá calado sobre a campanha do voto nulo. Deltan que adora dar pitaco quando é contra Bolsonaro. Agora tá em silêncio, né, Deltan? Tá em silêncio. Aguardo o apoio de Deltan Dallagnol pra gente derrotar o Boulos em São Paulo, né? Campanha contra o voto nulo. Até também Minas Gerais, né? Podia dar uma mão, né, Deltan? Se não tiver muito ocupado. Como o PT quer usar Pablo Marçal para ajudar Boulos em São Paulo? Aqui é mais outra. Segundo a turma do Metrópolis, aqui são quando o Paulo Capelli, ministros do governo Lula aconselharam Boulos a colocar falas de Pablo Marçal na sua propaganda eleitoral na TV e também nas redes sociais. Eles querem cortes de discussões do coach com Ricardo Nunes. A estratégia tem o objetivo de conter a adesão automática do eleitorado de Marçal a Nunes. O ex-coach disputou como debista o eleitorado da direita, mas não declarou apoio oficial ao atual prefeito. O ex-coach liberou o voto em Boulos. A expectativa do PSOL e do PT, ao resgatar esses cortes, é atrair parte do eleitorado de Pablo Marçal para Guilherme Boulos, ou, no mínimo, fazer com que esse segmento anule o voto em vez de aderir a Ricardo Nunes. Aí você vê que essa informação do Metrópolis, ela é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque a Globo News confirma. O braço de comunicação extraoficial do PT confirma. Helene Cantanhede. A estratégia para o eleitor do Marçal não é para atraí-lo, é bater no Nunes para aumentar a abstenção. É o projeto do Boulos. Vamos trabalhar para o cara não votar. Não vote. Vote nulo. Vote nulo. O voto nulo, né, a abstenção, deixar de votar, é o caminho para rodar o Boulos. A Globo deixa claro. Se você deixa de votar, você está apoiando a estratégia do Boulos. Mas tem até segunda-feira, viu, Bolsonaro, para pedir desculpa. Pede desculpa aí, Bolsonaro. Pede desculpa, pede desculpa, pede desculpa. Saindo agora dessas tretinhas, para começar agora o que eu realmente quero comentar no vídeo de hoje. Gente, para tudo. Vamos por partes. Isso aqui tinha saído já depois da eleição. O triunfo da direita em São Paulo e o que ela aponta para o segundo turno. Esquecendo aí tudo que tá rolando. Vamos focar agora em grandes blocos, né? O bloco da direita e o bloco da esquerda. O Lauro Jardim resolveu fazer uma mini análise, que eu duvido que tenha sido da cabeça dele, né? Alguém deve ter dado algumas ponderações, ele resolveu colocar em nota, sobre o resultado das eleições. Aí ele fala assim, ó, que Boulos salvou de um vexame histórico a pele da esquerda em geral, né, de Lula e dele próprio por meros 55 mil votos, que é a diferença obtida sobre Pablo Marçal. Já Lula safou-se de uma derrota que doeria mais do que qualquer outra nesta eleição. Embora o revés, tudo indica, tenha sido apenas adiado até o fim do mês, Lula bancou Boulos como candidato, cumpriu uma promessa feita ao próprio pessoalista, mesmo enfrentando o nariz torcido de boa parte do PT paulista. Isso daqui é real. O Boulos, ele não é o candidato dos sonhos do PT.
O Lula pode gostar do Boulos, mas o Boulos, ele não é o candidato dos sonhos do PT e não é o candidato dos sonhos de parte da esquerda no Brasil. Não, mas não é mesmo, não é mesmo. E o Lula 3.0, versão turbo, vem dando muitos problemas. Inclusive, vem gerando críticas cada vez mais ácidas da turma da esquerda pelos seus acordos cada vez mais estranhos que o Lula vem fazendo. Aí beleza, né? Em compensação, precavido, esforçou-se quase nada por ser o candidato no primeiro turno. Parte do seu entorno garante que agora Lula deve entrar de cabeça na campanha. Pode ser. É cedo, contudo, para cavar. Só que das duas, uma. Ou Lula associa seu nome de modo umbilical a uma eventual derrota, ou será acusado de não se envolver como deveria para que o fracasso respingue menos nele. Lula não tem como vencer essa eleição. Se o Boulos não vai ganhar. Fé em Deus, não vai ganhar. Aí vai ter dois caminhos. Se o Lula apoiar o Boulos, o Lula vai trazer uma derrota para o seu colo, vai ficar ok com parte da militância que está aí, que passa pano para tudo que o Lula faz, mas a esquerda que vê no Boulos a personificação do Jorge Soros, que sim, existe essa esquerda, vai falar, tá vendo aí? Não apenas traiu a esquerda, como perdemos São Paulo. Nos envergonhou, sabe? Olha o que é o governo Lula 3. Então assim, e se ele não apoiar, vai ficar feio para parte dessa militância maior que está aí na internet. A militância woke, turma do Felipe Neto. E o que o Lula vai fazer? Porque o Boulos vai perder. Ele vai ficar de mal de qual dos dois lados? O petismo raiz, que hoje em dia está menor, ou dos wokes? O Lula está com problema com sua própria base. Aí você dá uma olhada, para você ver um diagnóstico da esquerda. PT tinha certeza que venceria Teresina. Foi derrotado no primeiro turno. E aí? Como é que se explica isso? PT perdeu na capital do Nordeste, uma das capitais mais petistas que existiam. Perdeu em Teresina. No primeiro turno. E Boulos venceu na maioria dos bairros ricos de São Paulo. O que eu quero que vocês olhem, isso daqui, pra gente continuar avançando, é que a esquerda hoje não é a esquerda de 10 anos atrás. Assim como a sociedade de hoje não é a mesma sociedade de 10 anos atrás. As coisas estão mudando. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo da própria esquerda falando sobre o trabalho que a direita vem fazendo. Eu acho que eu coloquei o recorte aqui, estou na dúvida agora. Mas nas periferias. Aí o que é que eles citam de exemplo? Desde o pequeno empresário que está ali no dia a dia, conversando com as pessoas, as igrejas, a própria população, os deputados. Vem fazer esse trabalho de base. O povão vem acordando. Hoje, o povão está mais à direita. O povão que acordou. Tem uma parte ainda que está dormindo para a política. Mas os que acordaram, todos estão acordando para a direita. E a esquerda tem quem hoje ao seu lado? As elites. As elites. Não que no passado não fosse assim, mas a massa eleitoral da esquerda no passado era o povão. E isso vem mudando, né? Os rótulos, eles continuam existindo. Mas a definição do rótulo, ela vem sofrendo uma certa modificação. A coisa é dinâmica. Aí a Vera Magalhães também resolveu comentar, falando o seguinte, que a esquerda tem um ADR para fazer, né? Vai ter que fazer uma autocrítica. Lula se vê diante de um cenário em que o PT disputa 4 segundos turnos em capitais, mas vai enfrentar uma pedreira em todos eles. Independentemente desses resultados, ficou evidente a desconexão da esquerda com segmentos inteiros da população. Dos evangélicos ao empresariado, passando pelo enorme contingente de empreendedores individuais dos grandes centros urbanos que já tinham deixado claro que não querem do blá 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 sindicalista dos anos 80 que o PT tem a oferecer, mas agora berraram isso nas urnas eletrônicas. O problema é que nem o blá 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 sindicalista o Lula tem a oferecer. O Lula tem a oferecer imposto. Imposto, regulamentação e controle. O Lula não está comentando sobre trazer melhoria. O Lula está comentando sobre impedir que a pessoa faça o saque aniversário do FGTS. Não, o seu FGTS você não pode usar.
Cara, isso não é um novo benefício, não é o discurso sindicalista do passado, que você vai ter plano de saúde, que a gente vai reduzir a carga horária de trabalho, sabe? Você vai ter mais tempo para sua família. Não, não é esse discurso. O discurso é outro. Então, nem para falar que é o discurso sindicalista você consegue. Nem para usar esse termo não é mais aplicável. Não tem mais proposta para o povo. É pura lacração e luta contra o fascismo. Não tá colando mais. Mas vamos chegar lá. Inclusive na luta contra o fascismo. Em entrevista, esquerda precisa se aproximar das pessoas e ter menos teses políticas, diz João Campos, que venceu esmagadoramente no primeiro turno lá em Recife. Aí veja. Qual a lição que as urnas trazem para a esquerda em geral? Depende do contexto local, mas eu acredito que as pessoas estão muito mais sedentas por um projeto de cidade que de fato se realize, como quando eu faço o dobro de vagas de creche, obra de hospital, expansão de serviço de saúde, transformação digital, obra de infraestrutura com recorde na periferia, grandes obras de mobilidade. Eu não sei se o João Campos fez isso, mas eu tenho certeza que esse tipo de coisa agrada o povo. As pessoas querem que a cidade melhore. Diria que a gente precisa ter um discurso mais próximo da vida das pessoas do que necessariamente teses de posicionamento político. A cidade é um local do concreto, é onde a calçada existe, a iluminação existe, a rua existe. Tem que ter uma capacidade concreta de fazer e ter um cuidado com a disputa de narrativa de campo ideológico em que, na prática, as pessoas dizem, tudo bem, mas quem é que vai fazer o que eu preciso para a minha cidade? Não, temos aqui que conter o golpismo, tá, mas minha rua tá asfaltada, tá esburacada. Não, mas o golpe, não quero saber do golpismo. Eu quero saber do asfalto. Não, mas e a democracia? Não quero saber da democracia. Eu quero saber do posto de saúde, do hospital. Tem muita gente que pensa dessa forma. Então o PT tá se perdendo. O PT é a esquerda toda no Brasil. Aí dá uma olhada. Tabata Amaral, que em tese é de esquerda. Eu acho que ela é de esquerda. Mas não é porque ela é de esquerda que ela é 100% igual o Boulos, ou talvez eu até ache que ela é 100% igual o Boulos. Mas mesmo que ela não seja 100% igual ao Boulos, até que ela seja 100% igual ao Boulos, fica claro que o Boulos faz parte de um grupo e a Tabata Amaral está em outro. Podem dialogar, mas a priori segue pro teu caminho aí, que eu acho que tu vai fracassar, e eu vou aqui correr por fora. Tanto que você vê, ó, a Tabata, ela declara apoio a Boulos, o PSDB recomenda voto em Nunes, só que ela conversou com o Boulos e disse que só vai dar o voto. Eu não vou fazer campanha, cara. Eu não vou fazer campanha. É o que o Lauro Jardim tá falando. O Lula, ele tem duas opções. Ou ele vai contratar uma derrota, ou ele vai ser cobrado por não ter apoiado. A Tabata falou, irmão, o problema não é meu. Eu não quero essa derrota no meu colo. Eu não quero associar o meu nome ao Boulos. O meu projeto é de longo prazo. Eu tenho tempo. Eu tenho o apoio do Armínio Fraga. Eu tenho o apoio da Faria Lima. Eu tenho o apoio dos banqueiros do Brasil. Não tenho tempo. Não vou me queimar apoiando Guilherme Boulos. Sai de perto de mim. Tô fora. Boulos, você é um radical. A sua imagem perante a sociedade é essa. Só que mesmo declarando voto em Boulos, sem fazer campanha, isso aqui é um eleitor da Tabata. A Tabata já perdeu 70% da minha disposição a votar nela no futuro, menos de 4 horas depois dela fazer uma boa eleição. Que síndrome de Estocolmo esse pessoal tem que o PT pessoal, eu não entendo. Se alguém quer se habilitar como opção, tem que se descolar dessa gente. A coisa tá mudando. Ninguém mais quer estar perto do PT. Ninguém quer estar. Então o PT está tentando se adaptar para continuar sendo aceito. Uma nova roupagem para a esquerda está na mesa, está na pista. Inclusive os banqueiros comentam sobre isso. Banqueiros estes como o André Esteves. A gente vai chegar lá. Aí, olha que curioso. Olha que bug na Matrix. Roberto Requião, petista, ele saiu do PT. Mas o PT não saiu dele, né? Eu quero um quadro histórico do PT. Roberto Requião é um quadro histórico do PT. Ele brigou com os petistas. Inclusive, a própria briga dele com os petistas mostra essas brigas dentro da esquerda. Aí, o que o Roberto Requião disse? Eu me iludi com o Lula. Acreditava na sua evolução política e numa proposta sólida de desenvolvimento nacional, de patriotismo. O equívoco foi meu, não dele. Peraí, o Lula não tem uma proposta de desenvolvimento nacional? Não tem. Não tem. A única proposta que o Lula tem é dos campeões nacionais.
quando você olha a política macroeconômica do governo Lula, é colocar na mesa o que os banqueiros pedem. Só tem isso. Me diga o que o Lula fez. O que é que o Lula apresentou? Qual é a proposta? Qual é o caminho para fazer o PIB acelerar? Porque nem o PAC, no final do dia, saiu do papel. Não tem, gente. A própria esquerda sabe disso. A preocupação é como eu vou agradar os banqueiros. E ele fala, né, de patriotismo. E esse termo aqui, patriotismo, ele não é à toa. Vou mostrar para vocês o vídeo do Rebelo. Aí, o mesmo Requião que fala que o Lula não é um patriota, não tem um projeto de desenvolvimento para o país, é o Requião que acenou a candidata bolsonarista, mas diz que vai analisar propostas. Quem é? A Cristina Grêmio. Derrotado em Curitiba, Roberto Requião diz que o argumento de voto em Pimentel contra o fascismo é bobagem e conversa mole. Cara, já deu, eu não aguento mais esse papo de maluco. Ah, é pra combater o fascismo? Para! É maluquice. Eu vou ver a proposta. E um dos pontos que o Requião coloca na mesa é que a turma do Pimentel, que é a turma do Ratinho Júnior, foi quem privatizou a Copel, num processo muito estranho, que acabou virando até dossiê. Tem o dedo dos Rothschild, e esse processo de privatização lá de 2022 resultou na compra de uma termoelétrica de uma maneira muito bacana pela turma da JBS ano passado. E a gente comentou sobre a justificativa de atingir as metas ESG da nova Copel. As metas ESG de 2030. Né? E agora, então, assim, não serve para o governo do estado do Paraná, mas serve para os irmãos Batista. E o Roberto Requião sabe disso. Aí você vê, na mesma linha do Roberto Requião, vem o Aldo Rebelo. Sobre essa interação do governo Lula, né, de patriota não tem nada. Aldo concedeu entrevista para o Brasil Paralelo. Entrevista não, é um bate-papo, sei lá. Mas vamos lá. A esquerda no Brasil, o governo de esquerda, esse governo especificamente, não tem essa visão estratégica com a Amazônia. Ou tem? Tem a visão, mas não pode assumir. Por quê? Porque fez um acordo com esses interesses internacionais. Para o presidente Lula ser eleito, fez um acordo com o Partido Democrata, que veio aqui pressionar pelas eleições. A França apoiou, a Alemanha apoiou, a Europa Ocidental e os Estados Unidos tinham aqui uma candidatura, que era a candidatura do presidente Lula. Como assim veio pressionar? A que o senhor se refere? As visitas que o secretário de Estado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos fizeram aqui antes das eleições, no sentido de que o Brasil deveria se conduzir por regras que assegurassem a transparência eleitoral. Veio essa pressão. Essas visitas estão registradas na imprensa. Então, essa aliança foi feita. Por que é que a Marina foi nomeada ministra do Meio Ambiente? Você sabe qual é o peso político da Marina no Congresso? Quantos senadores tem o partido dela? Você sabe? Eu acho que não tem nenhum hoje, né? Ou poucos. Nenhum. Não tem um senador. Tem um deputado federal. Agora, quando o governo contingenciou, ou seja, congelou os recursos de 37 ministérios, qual foi o único ministério que escapou do contingenciamento? O Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, a força política vem de onde? Não vem do Congresso. Não é uma força política com raízes e bases nacionais. É uma força política que vem de fora, das embaixadas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, das organizações não governamentais por eles financiadas. Essa é que é a correlação de forças. Tá vendo aí, né? Para o Lula voltar ao poder, teve que fazer um acordo. E quem dá sustentação para a Marina, né, são essas forças internacionais. A esquerda no Brasil mudou muito. Você vê que essa turma da velha guarda, Requião, Aldo Rebelo e outros nomes, estão bem satisfeitos com algumas coisas que estão acontecendo. Não conseguem enxergar nem mesmo o Lula como uma pessoa de esquerda. Aí você vai entrar naquela questão do rótulo. Ah, mas agora o Lula é de direita? Rapaz, tente não olhar para a situação. Lembre que, para essa turma, a imprensa como um todo, o PSDB era de direita.
Tanto que quando o José Dirceu vai se referir ao bolsonarismo ou conservadorismo, José Dirceu usa o rótulo de extrema-direita. Tanto que o Dirceu falou, em 2026, nós precisamos nos unir com a direita para impedir que a extrema-direita tenha maioria no Senado. Então não fique tão preso ao rótulo. Até porque você vê que essas definições vêm sendo atualizadas ao longo do tempo. Mas vamos lá. O final de tudo que a gente comentou agora é para conectar com o que a gente vai comentar a partir de agora. Estava eu ontem no Twitter e eu me deparo com essa postagem. Dedé já começou a campanha pela direita cheirosinha. Aí tá ali, André Esteves, BTG. Bolsonaro, candidato 2026, seria muito ruim. Eleva a chance de Lula. Eu falei, mas peraí, André Esteves, mas como assim? Bolsonaro é ruim? Porque é uma afirmação muito interessante. Não só Bolsonaro é ruim, como eleva a chance do Lula. Então André Esteves não quer nem Lula nem Bolsonaro. É a terceira via que se chama. Nem Lula nem Bolsonaro é a terceira via. É assim que eu conheço. Aí eu falei, não, tenho que ir atrás de uma coisa dessa, porque uma fala de um grande homem como André Esteves, com certeza saiu em algum lugar. Aí, vamos no jornal oficial da Faria Lima, o Brasil Journal, porque realmente é o jornal oficial da Faria Lima. Esteves, mercado está pessimista demais. A Tarcísio com ajuste fiscal casaria a mãe de todos os ralis. Enfim, essa é a manchete que colocaram. Eu não vou nem olhar a parte da questão fiscal do governo Lula. Eu quero ver a visão do André Esteves sobre Brasil, esquerda, direita e eleições. Para o banqueiro, o maior legado político de Lula seria reinventar o PT como um partido de centro-esquerda. Isso meio que vem acontecendo, né? Escorado em novas lideranças, como o prefeito reeleito de Recife, João Campos, que é do PSB, que é essa linha liberal progressista, como a Tabata Amaral. Tem que tentar fazer isso para salvar o partido. A única chance da esquerda no Brasil sobreviver é se tornando o que é uma linha auxiliar da Tabata, se tornando os novos FH6. Esteves acha que um Congresso e um Supremo com mais voz, como está acontecendo, são ótimos para o Brasil, pois asseguram que um executivo com a cabeça errada não tem a margem de manobra. Mas qual é a cabeça certa, Esteves? Qual é a cabeça certa? Eu acho que eu conheço a opinião de vocês, principalmente sobre o Supremo. E eu acho que vocês discordam do André Esteves. Para ele, institucionalmente, o Brasil evoluiu. Graças a Deus, né? Eu acho que as provas da evolução do Brasil, a prisão do Felipe Martins, os inquéritos, 5 anos, que vão fazer 6, né? Sem acabar, banimento do Twitter, bloquear a conta da Starlink para pagar, né, a multa do X, Daniel Silveira, né? Realmente, institucionalmente, o Brasil evoluiu muito. Concordo com o André Esteves. Aí ele continua. Analisando a eleição de 26, Esteves acha que se a esquerda não se reinventar, não será a favorita. Para ele, se Bolsonaro vier candidato, seria muito confuso institucionalmente e aumentaria a chance de uma vitória de uma esquerda, olha o termo, não modernizar. Não, a esquerda tem que se atualizar, rapaz. A esquerda woke. Tipo o Partido Democrata dos Estados Unidos, sabe? Vocês têm que colar mais com a gente aqui dos bancos. Você tem que colar com a gente, rapaz. Aí ele fala assim, ó. Tarcísio sabe que a chance dele é agora e teria apoio maciço na campanha. Para quem não tem chance de Tarcísio não ser candidato, ele é uma unanimidade do PIB. E aí me perdoe, governador. Não tem como eu ficar feliz com isso, sabe? A unanimidade do PIB. Que PIB, cara? Que mano é PIB? O que o Esteves chama de unanimidade do PIB são os homens mais ricos do Brasil. Eu não quero um político que seja unanimidade entre os homens mais ricos do Brasil. Eu quero um político que seja unanimidade entre a população mais pobre do Brasil. Que ela se veja representada. Que ela trabalhe, que seja um trabalho pro povo. Não para quem já tá rico. Para Esteves, se Tarcísio ganhar, os ativos brasileiros viverão a mãe de todos os ralis. O mesmo raciocínio vale para Haddad, se o candidato prometer equilíbrio fiscal. A mãe de todos os ralis. Gente, tanto o Haddad quanto o Tarcísio meio que ele tem essa postura, né? A questão das privatizações.
É curioso, os ativos, eles não servem para o Estado, mas os ativos que não servem para o Estado, eles servem para a iniciativa privada. Muito curioso, muito curioso. Eu esqueci de cortar um pedaço aqui. No restante dessa matéria tá assim, ó, que se a disputa em 2026 for entre Tarcísio e o Haddad, Esteves falou que já sabe o que vai fazer, vai tirar 3 semanas de férias na Itália, porque ele não quer ter que sofrer, né? Ficar angustiado diante de tudo isso que tá acontecendo. Então, assim, o plano o verdadeiro sistema, o que ele tá preocupado no final do dia é o seguinte, irmão, queremos dinheiro, vai ter dinheiro pra gente? Vão dar mais um pedaço do Brasil pra gente, a gente quer mais um pedaço do Brasil. Queremos mais um pedaço do Brasil. André Esteves é comunista? Não, liberal. Como a Tabata Amaral. Como Haddad. E algumas dessas políticas, essa questão da privatização, cada dia mais eu me coloco de forma contrária, porque olhando a experiência histórica, ela tá dando errado. A experiência histórica mostra que está dando errado. Ah, então você é a favor do Estado grande, sei quem, sei que. Gente, guarda isso por hora. Estava eu passando no TikTok, passando pra cima. Aí no celular apareceu esse vídeo aqui. É um debate do Kim Kataguiri com o Jones Manuel. Você fala, não acredito. Kim Kataguiri com o Jones Manuel. Eu falei, acredite se quiser. Vale a pena ouvir. Escuta isso aqui. Vamos ouvir o Jones Manuel sem preconceitos. Não é o governo que vai definir o preço do dinheiro, que o juro não é nada mais do que o preço do dinheiro. O que vai definir a taxa de juros não é a cabeça do banqueiro central, não são os diretores do Banco Central, mas sim qual que é a situação de saúde fiscal do país. Isso não é verdade, isso está incorreto. Vamos lá. O FHC criou um negócio chamado Boletim Focus. Boletim Focus. Você pega 130 figuras, que são basicamente investidores, banqueiros, gente do mercado financeiro, que escuta essas figuras antes da reunião do Compom, do Comitê de Política Monetária, e pergunta a eles assim, como é que tu acha que vai ser o crescimento do PIB? Como é que tu acha que vai ser a inflação? Como é que tu acha que deve ser a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia? Tu acha que vai ser o crescimento econômico e por aí vai. A partir dessas respostas, isso é incorporado ao modelo decisório do Banco Central. As expectativas dos especuladores financeiros entra como uma variável fundamental para determinar a taxa de juros, o que acaba virando uma profecia autorrealizável. Nesse Copom não tem sindicalista, não tem acadêmico, não tem estudante, não tem usuário de ônibus, sabe? Não tem seu Zé e Dona Maria que trabalha. Então só se pergunta para os especuladores do mercado financeiro. O Kim diz, graças a Deus, que não tem sindicalistas. Eu acho engraçado, Kim, porque no caso você está defendendo um modelo de decisão de política econômica que só escuta um único setor da sociedade. E depois dizem que o marxismo é que é autoritário, que o comunismo é autoritário. Não é o Kim Kataguiri recita toda a ortodoxia financeira, né? Ortodoxia econômica do Brasil, para justificar que as tomadas de decisão no Brasil, taxa de juros é 100% técnico. Técnico. Não, é tudo técnico, bicho. Não, sabe? Não é o valor do dinheiro. O juro no final do dia é o valor do dinheiro. Aí o João Manuel falou, irmão, você já ouviu falar no Boletim Focus, como é que ele é feito, isso é tudo mais? Aí eu vi esse vídeo ontem à noite. Antes de dormir. Era de manhã pra vocês. Aí eu dormi, acordei. Era de noite pra vocês. Tô eu passando no Twitter e eu me deparo com essa postagem. Ferri é um cara de direita. Não tem nem o que falar. E agora tô vendo o Ferri compartilhando Pedro Cerise, que é de direita, um protagonista, e ambos concordando com o Jones Manuel. Ferri compartilha a notícia aqui. Faria Lima faz ajustes no Focus para manipular o Banco Central de gestor. Você ajusta o relatório do Focus, eu também ajusto. Está tudo articulado entre eles. Destaca o gestor da Scopus, Pedro Cerise. E o Ferri diz, eu tenho divergências históricas com Pedro Cerise, mas mereço os parabéns por expor a máfia da Selic. É fácil de encontrar, só seguir o dinheiro e botar na cadeia essa turma. Parabéns, Cerise. É muito corajoso para expor esses vagabundos, uma quadrilha, acusação seríssima, e eu assino embaixo. A acusação é realmente séria, manipulação do Fox para controlar para onde vai a taxa de juros. Tem uma notícia que eu achei, mas como eu não quero
criar problema com determinados bancos. É engraçado, perguntaram para o economista-chefe como é que eles acertaram tanto o subir e descer de juros. Ele falou que estava sonhando com juros. Eu falei, rapaz, é melhor nem trazer. Aí eu fui procurar lá o Pedro Cerise. O que ele estava comentando ontem? O Banco Central perdeu completamente o controle sobre as expectativas de juros no horizonte de análise para cumprimento da meta. De tanto se deixar ser guiado pelo consenso, o mercado enxerga que as decisões estão fora do Comitê de Política Monetária, que simplesmente ratifica o que o mercado decidiu. Em reunião hoje com o mercado, ele ouviu calado gente dizendo que a Selic precisa subir para 14%. Boa sorte. Aí o Jorge Mariano diz, Cerise, por que no lugar de atacar o Banco Central, que atua no sintoma, não cobra o governo que está na causa do problema? Ou acha que a inflação beirando 4,5% está de bom tamanho? Ele tá sim. No plano real, ela ficou abaixo disso menos de 10% do tempo. Você prefere 1% a mais de inflação ou 3% a mais de dívida PIB a cada ano? Aí o cara, entre o mundo real e a utopia, ele prefere ficar com a utopia. Eu prefiro um governo responsável que reduza a dívida e permita juros reais de 2% a 3%, ainda muito acima de países ricos. De quebra, ainda permitiria aumentar o investimento para mais próximo de 25% do PIB e um ganho considerável de produtividade. E o Cerezo disse, eu também. Mas às vezes, precisamos fazer escolhas. Esse assunto aqui pode parecer meio confuso, mas isso aqui é aquela coisa básica aqui. Tudo no Brasil, eles tentam resolver aumentando a taxa de juros. Ai, a inflação está aumentando. Aumenta a taxa de juros. Ah, isso aqui está aumentando a taxa de juros. Ah, a economia está muito ligeira. Aumenta a taxa de juros. Gente, assim, eu sei que não precisa ser economista. Pelo que vocês aprendem de Brasil, aquela experiência cotidiana de que se a Globo está de um lado, normalmente está do outro. Olha para o tamanho do Brasil. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Temos 200 milhões de habitantes. Não estamos envoltos em guerras. Não tem grandes conflitos. E teve agora, beleza, a calamidade no Rio Grande do Sul. Mas não é um país que normalmente está sofrendo de intempéries, né, da natureza. A gente tem uma massa de trabalho ociosa, que poderia estar trabalhando bastante. Então, vale a pena investir no Brasil. Tem uma capacidade energética bacana. E mais ou menos tá ok, né? Daquele jeito. Por que cargas d'água, então, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo? Não faz sentido nenhum. Mas nenhum. Só que ninguém questiona isso. Ninguém questiona isso. Aí você vê que, da mesma forma que o Lula está fazendo acordo com o Partido Democrata, fazendo acordo com os Yankees para governar, da mesma forma que o Roberto Requião está pensando em apoiar a Cristina Grêmio, Roberto Requião, que é histórico do PT apoiando a Cristina Grêmio, que a Tabata não quer apoiar o Boulos, que o André Esteves, por ele apoiar o Tarcísio ou o Haddad. Você vê como é difícil você, hoje, na atual situação que as coisas estão, como é difícil você classificar uma coisa apenas com esquerda e direita. Apenas. Você tem que ir um pouco além. Um único rótulo não define nada. A gente não pode definir a tomada de decisão, o caminho que o Brasil vai seguir, apenas sob a lógica do eu sou antipetista. Não, a gente tem que dar um próximo passo. E eu vou dar um próximo passo. Já chego lá. Mas outro exemplo. Ontem saiu essa notícia. Uma galera já entrou no hype, porque já tá pensando que o Lula pode ser prejudicado. Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicita informações da Saab, North America, sobre a aquisição dos caças Gripens pelo Brasil em 2014. Falei, eita, agora vai. Até porque essa denúncia, o Lula aparece no meio dela. Agora vai. Você vê que o Brasil comprou esse Gripen. Até hoje eu espero o Gripen voar. Até hoje eu tô esperando o Gripen. Lá da Suécia, né? Dos suecos, dos Wallenberg. Família poderosíssima, né? Os Rothschild Rockefeller da Suécia. Os Wallenberg, dono de tudo da Suécia. Aí você vê lá, rapaz, que coisa, né? Pô, a tecnologia aérea, principalmente questão de caças, aviação, ela é essencial em qualquer tipo de combate e monitoramento, enfim, diversas coisas na área de defesa da nação, propriamente dita. Nós dependemos de tecnologia estrangeira e o Brasil ainda está sujeito
a boa vontade do Biden. Mas beleza. Se tiver uma coisa errada aí, que o Lula seja punido. Tem algumas pessoas levantando a bola, pelo timing que a coisa aconteceu, que essa iniciativa pode ser um desdobramento da fala do Múcio. Eu vou dar play no vídeo, mas eu falo aqui de forma bem direta. Até o Samuel Pan já colocou ele falando que o Múcio, ele fez uma denúncia, dizendo que tem diversas interferências, né, ideológicas, diplomáticas do próprio governo na pasta dele. Ele falou, cara, os judeus venceram a licitação na Israel, mas por questões ideológicas não podemos aprovar. Temos a segunda maior reserva, né, de potássio, mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos explorar. Você vê que uma pessoa do governo Lula está insatisfeita. E o primeiro ponto, quem está barrando a compra de Israel é um lado, que não é o mesmo lado que está impedindo a explorar o potássio na Amazônia, que é a turma da Marina. A turma, que teve a notícia, né? Múcio afirma que questões ideológicas interferem nos negócios de defesa no Brasil. Mas quem está interferindo nessa ala é o Celso Amorim. Querendo ou não, ainda é um cara mais alinhado ao pensamento raiz da esquerda. Da turma do Disseu, a turma que o Rui Costa Pimenta do PSOL gosta, a turma da Venezuela, é o Celso Amorim. Já a questão do potássio é a turma da Marina. São blocos diferentes, mas é um governo guiado por interesses estranhos, ideológicos, interferências internacionais. E o que a gente tira de diagnóstico no final do dia é que o Brasil não é prioridade na vista do Lula. O Brasil não está em primeiro lugar. Não é o Brasil. O Lula não está nem pro Brasil. O Lula está abraçado num projeto de poder, de permanecer no poder. Fez um acordo para ser eleito segundo Aldo Rebelo. Alguém vai me falar que Aldo Rebelo não é de esquerda? Pelo amor de Deus, né? Só a esquerda não define. Mas ele tá mais pra esquerda do que pra direita. Ou não, né? Não sei, o mundo tá muito diferente. Aí, veja só. Live da semana passada no Brasil 247 pra gente chegar onde eu quero. Como esse período de turbulência internacional pode favorecer a esquerda nacional e como a esquerda pode ser prejudicada pela turbulência global. Esse pânico, guerras, medo de colapso do capitalismo, tudo que está acontecendo, isso favorece ou prejudica a esquerda? Não, favorece. Só que você precisa ter uma política que seja capaz de canalizar essa situação, né? E a esquerda brasileira, acho que com exceção de alguns setores de um outro partido e o PSOL como partido, ela está se alinhando com um setor que está afundando o imperialismo. Aí você tem toda essa política identitária, tal, que leva a esquerda para a direita. Apoiar, por exemplo, o Partido Democrata norte-americano, apoiar políticas do Partido Democrata, procurar à frente dos democratas do mundo. Aí os russos são malvadões, o Irã é malvadão, a China é malvadão e tal, então você tem que ficar com o Biden. Com esse tipo de perspectiva, mas eu acho, sim, que ela favorece a esquerda. Nós, por exemplo, estamos indo muito bem, pessoal. Apesar de ser um partido pequeno, luta com muita dificuldade, mas nós estamos indo bem. Somos muito perseguidos, combatidos e tal, mas não, apesar disso, nós estamos indo bem. E eu atribuo isso à situação política geral, mundial. Primeiro, existe uma transformação global acontecendo, né? O equilíbrio entre forças vem se modificando, a agenda que essas forças defendem também vem se modificando, muita coisa vem acontecendo, se especificou muito ali no pós-2022, na invasão da Ucrânia, né? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, muita coisa mudou, questão do debate energético, relações financeiras, enfim, de lá pra cá, e a esquerda no Brasil tá afundando. Quem diz isso é a própria esquerda. Fala, cara, vocês estão afundando, vocês estão colando com um bloco que... Cara, o Brasil não vai... O projeto que a gente quer não vai andar pra frente. Então você vê que o Lula, ele tá sendo criticado tanto pela direita quanto pela própria esquerda. Falar tudo isso, tudo que a gente comentou até agora é pra chegar aqui. Tudo, eu só queria chegar até aqui, nesse ponto. Nova Direita, é um nome meio assim, né? Nossa, Nova Direita, mas isso aqui não é no Brasil. Isso aqui é em Portugal. Gente, a gente tá discutindo eleição nos últimos meses. E a maior parte do tempo, sabe, são as coisas assim vazias.
platitudes. Vão lutar contra os comunistas. Sabe, um papo de maluco do Pablo Marçal, que eu fico assim, minha Nossa Senhora. E muita coisa acontecendo no Brasil também, e às vezes a gente fica envolto, sabe, em questões simples, sem analisar as coisas com uma certa profundidade. Eu quero mostrar pra vocês, isso aqui é um partido novo que surgiu em Portugal. O partido já surgiu novo, com uma pegada meio velha, mas velha no bom sentido, né, de experiente. Vamos botar assim, né, a experiência da juventude, uma certa maturidade, pelo menos no papel, eles conseguiram demonstrar isso. Você vê, mostrar aqui pra vocês, e aí, ao longo do que a gente for ver, tenta imaginar aquele político padrão que você conhece, que diz, não, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Sabe que fala assim, os negócios assim, os reis do óbvio. Não, eu defendo redução de imposto. Tá, todo mundo defende redução de imposto. Mas tu vai chegar nisso como? Quais são os teus princípios? Por onde vai? E até compare isso daqui, e não é menosprezando, mas mostrando o quanto a gente precisa aprofundar o nosso debate, compare com o decálogo do PL. Não é ruim o decálogo do PL, mas a gente não pode se contentar só com isso. Se a direita, olha só, tem uma janela de oportunidade. A esquerda tá falando isso, ó. A esquerda tá afundando. O que o Rui Costa Pimenta chama do bloco imperialista é o que a gente chama de globalismo. O globalismo está se enfraquecendo. Existe uma janela de oportunidade. Teremos eleições em 2 anos. Qual Brasil nós queremos construir? Só o Brasil do antipetismo? Cara, tem tanto caminho antipetista. Eu tô dizendo que vários desses caminhos antipetistas, eles não vão agradar vocês. A Tabata Amaral, ela não tá colando com o PT nesse momento. Ela não quer colar com Boulos. Vocês querem a Tabata Amaral presidente? Não querem. Vocês não querem. Então, assim, qual país vocês querem? Aí veja. Abre lá o site deles. Recomendo você ler, inclusive, as propostas, que essa é uma parte muito maior, as propostas que nós temos para Portugal. Mas ia levar tanto tempo que eu falei, tinha que gravar um vídeo só para aquilo. Mas eu realmente te recomendo. Vá no site Nova Direita. Assim, Nova Direita Portugal, você vai achar esse site. Mas vamos olhar os princípios norteadores. O decálogo desse novo grupo político que surge por lá. A Nova Direita é um movimento patriótico, conservador e soberanista. Olha os 3 adjetivos que ele começa. Patriota, conservador e soberanista. Conservadorismo está em alta. Soberania também. Patriota nem se fala. Esse partido surge num tempo de profunda transformação global, tecnológica, cultural, econômica e geopolítica. Também não tenho como discordar. Os princípios que norteiam são os que abaixo se apresentam. Em primeiro lugar, a Nova Direita acredita no Estado português soberano. O primeiro item que eles estão preocupados, soberania nacional. É um tema que atrapalha tudo. 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 A maior luta da direita brasileira é pela liberdade de expressão. Não tem como ter liberdade de expressão sem soberania nacional, porque são as ONGs internacionais, é o Soros, é o próprio Partido Democrata, é o globalismo que está tentando censurar não só o Brasil, como o mundo todo. Tem que dar um basta a esse absurdo. A gente tem que voltar a ser soberano de novo. Alguns grupamentos da sociedade civil me perdoam. Cara, vocês não têm lugar de fala para falar no Brasil. Vocês não servem aos interesses nacionais. Compromete-se com a preservação para o povo português de um Estado que represente os seus interesses, não o de outros, e proteja a si, a sua identidade e a sua prosperidade. A Nova Direita acredita na soberania econômica. Tá, e o que é isso? Defende para nós a capacidade de, tanto quanto possível, produzir em Portugal, com tecnologia portuguesa, capital português e centros decisórios portugueses. São as minhas regras, com meu dinheiro, com minha tecnologia, com os meus próprios trabalhadores. Isso daqui é uma frasezinha de efeito, mas isso aqui tem uma profundidade gigantesca. Isso está surgindo no momento que o consenso de Washington vai para as cucuias e emerge o consenso de Berlim, onde sai o dinheiro pelo dinheiro e começa a se discutir conceitos como nearshore, friendshore, onshore, mudando as rotas. O conflito que o mundo está vendo, essa nova disputa geopolítica está impactando tudo.
Surge no contexto que, abril do ano passado, o próprio Macron falou: temos que voltar com Made in Europe. Surge no contexto onde os mais diversos grupamentos políticos perceberam que só existe um caminho para a riqueza. É a reindustrialização, ou a industrialização, porque tem país que na indústria tem. Fora da indústria, não tem como. Sem um setor econômico que agregue valor aos bens, não vai para lugar nenhum. Olha a preocupação. Já é o segundo item deles. Terceiro, aí os liberais agora vão à loucura. A nova direita acredita no Estado forte. Um Estado forte não significa um Estado grande. O Estado é a forma política da nação. Estratega, agente, cabe-lhe interpretar e realizar o interesse geral do povo português. Compromete-se com a paz e a justiça sociais, concilia expectativas, supera antagonismos, separatismos, sectarismo e egoísmos para a construção do bem comum. Aí falar, pronto. E o individualismo, né? E o indivíduo? Calma, respira um tico. A nova direita acredita na pessoa humana como valor indiscutível. Reconhece na plenitude a sua dignidade em todos os momentos do seu desenvolvimento. E aqui eu achei interessante porque no Brasil hoje a esquerda ainda não está tão evoluída. Então a esquerda hoje no Brasil tenta ir em cima das criancinhas. Mas na Europa e outros países eles já estão indo atrás dos velhinhos. Começa com Euta e termina com Násia. Então eles já estão indo para cima dos velhinhos. E ele falando, ó, a gente defende da concepção até a morte natural. Falei, cara, vocês têm uma, sabe? Vocês têm uma visão bacana. Vocês estão olhando lá para frente. Define-se como integradas nas suas comunidades naturais de nação, de fé, trabalho, de família, entende que a liberdade da pessoa delas é indissociável. A nova direita acredita na liberdade, defende as liberdades individuais e as coletivas. Pronto. Aí agora os anarcocapitalistas liberais torcem o bico. Mas liberdade coletiva, o coletivismo é coisa de esquerda. Calma. Reitera a sua indispensabilidade e rejeita como necessariamente anti-humano todo projeto liberticida. A gente vive em sociedade. Para de achar que qualquer tipo de coletivismo é coisa de esquerda. Nós vivemos em sociedade. Existem algumas coisas que precisam funcionar de maneira, sabe, minimamente organizada. Você não pode ser, né, ter liberdade para sair na rua de tanguinha. Não dá. Ah, não dá, cara. Me perdoa. Não dá. Tem uns limites que não dá para cruzar. Ou seja, é o liberticida. Não dá. Mas tem que ter algum tipo assim de cola que una a sociedade e as pessoas entre si. Agora tem um limite. Tem um limite. A liberdade em excesso não dá, cara. Pera aí. Essa liberdade em excesso que querem colocar agora, e normalmente é uma liberdade só pra vilipendiar a fé cristã, não dá. Não dá. A nova direita acredita na solidariedade nacional. Vê a economia ao serviço do homem e do país e não ao contrário. Pronto, a gangue da Selic agora ficou maluca, mas como assim? É assim que funciona. A economia não serve a vocês. A economia tem que servir ao povo. Tem que pensar na população. Não é o Boletim Focus que pensa em 150 dos maiores homens do país super inteligentes que estão aí nas corretoras, etc. Tudo mais. Não. Não é esse indicador. O indicador é o povo. É pelo povo. O país é o seu povo. Esse dever de fraternidade é a emanação da nossa consciência cristã e pois parte do que é ser português. Pronto. Aí agora os liberais, os ANCAPs ficam loucos. E o Estado laico não. Não tem Estado laico, irmão. É a consciência cristã. Aceita. E se for chorar, manda áudio. A nova direita acredita na tradição portuguesa. Tradição não é arcaísmo. A vida é a alma das nações e a argamassa das comunidades. A tradição é a verdade testada e confirmada pela história. É a essência da portugalidade e valioso repositório de lições para o futuro. A nova direita acredita na família, porque é alicerce da nação. O Estado respeita na autonomia, favorece a vida em partilha, estimula a maternidade. Isso daqui ninguém tá falando, mas até no Brasil as taxas de fecundidade estão caindo. Ele falando, a gente estimula a maternidade, protege e incentiva a autoridade dos pais e reconhece-lhes o papel condutor essencial na construção dos portugueses do amanhã.
Aos pais competem direitos de guarda, educação, representação de disciplina sobre os seus filhos e sempre no superior interesse destes últimos. A nova direita acredita numa Europa de nações soberanas. Não vem com o papel da União Europeia não, quem manda meu país sou eu. Recusa o federalismo e o esmagamento das vontades nacionais por burocracias centralizadoras antidemocráticas. A nova direita acredita num Portugal dono de sua política externa. Pronto. Aí vocês vão entender porque eu trouxe a questão do Gripen. E porque eu pontuei, cara, a gente é um negócio que todo país tem que ter. É seu próprio, sabe, aparato de defesa. A gente tá dependendo dos suecos. E o Biden tá incomodado. Sabe, eu não vou ficar só torcendo contra o Lula, não. É muita mesquinhez só torcer pro Lula se dar mal. Pera aí, pô. O Brasil tá envolvido nisso. A nova direita acredita no Portugal dono de sua política externa, sem embargo de alianças em que possa inserir-se. Portugal é um país livre, que assume livremente os seus compromissos e os seus parceiros, não segue, não obedece, não faz sua política de outros, decide-a por si mesmo. Esta política externa independente tem por única bússola o interesse nacional. Quer um exemplo? Quando Bolsonaro, desagradando aos chiliquentos, foi lá na Rússia garantir o fertilizante. Meu amigo! Irmão, olha só. O mundo é caos. Tem problema em todas as regiões do planeta. Mas o que está passando na imprensa é Rússia versus Ucrânia. Ninguém liga para o que está acontecendo na África. Ninguém liga para o que está acontecendo na América Central. Então, na boa, de coração, não é que a gente é desalmado, que a gente não quer que a paz venha. Mas até a paz voltar, a gente não pode deixar que o brasileiro morra de fome. Sabe? Até pra gente lutar pela paz, a gente tem que garantir que tem que ter comida no Brasil. Então, de coração, velho, vamos garantir a comida no Brasil, né? Manter a economia, porque aumentar o caos não vai resolver. É isso. Tem independência na hora de decidir. Não é ser igual o Lula, que fecha acordos para poder governar. A nova direita acredita num Portugal capaz de defender-se. Atribui na sua ação permanente prioridade clara àqueles que lutam pelo país e batem-se por forças armadas poderosas, respeitadas e capazes de defender os grandes objetivos nacionais. A nova direita acredita no futuro verde. Aí você fala, eita, agora eles vão derrapar. Vai meter o verde, SG. Calma. Sem ser ambientalista, é contudo ecologista. Ambientalista eu não sou. Sai dessas maluquices da greta. Eu sou ecologista. Olha para o patrimônio natural como sendo também um da nação e entende a sua preservação como essencial ao desenvolvimento e à felicidade humanas. Rejeita a ideia de incompatibilidade entre a preservação ambiental e o interesse da espécie humana e propõe o equilíbrio entre ambos como racional e necessário. Basicamente, o que o Bolsonaro sempre defendeu, cara, ele tem que proteger a natureza, fazer uma coisa aqui bacana, estimular o turismo para não precisar degradar a região, mas a gente também não pode deixar o potássio lá enterrado no norte do país, na região lá da Silvitina, acho que está o potássio, não pode deixar lá parado, bicho, a gente precisa, pelo bem do nosso país. Isso daqui o partido acabou de chegar, não é se desfazendo, é quando você olha isso aqui em relação ao decálogo. Não é muito mais difícil o político se adequar a isso daqui do que ao decálogo? Cara, chega assim, não, eu sou conservador nos costumes, liberal na economia. Tá, cara, isso daí todo mundo diz que é, mas na prática, o que é que você defende? E aqui são os princípios. Quando você vai na parte das propostas, que ele sai esmiuçando, tintim por tintim, dando os direcionamentos, você vê a profundidade disso daqui. Você pode discordar em alguns pontos, mas tem profundidade, tem estudo, tem trabalho. Isso daqui é similar ao Project de 2025, lá da Heritage Foundation, que pegaram especialistas em áreas diferentes para debater os Estados Unidos. Especialistas debatendo sobre economia, segurança interna, política externa, saúde, diversos itens, não apenas com propostas, caso o presidente seja eleito, para colocar na mesa e tudo mais, como uma visão sobre os problemas, inclusive problemas internacionais, como combatê-los, tipo comuna, como discussões internas sobre questões filosóficas, livre comércio versus livre mercado, debatendo de forma mais séria a própria questão do protecionismo, debatendo mudanças na estrutura do Estado americano como uma remodelação do FBI, que é a Polícia Federal de lá. Acho que hoje o brasileiro consegue entender porque o americano quer mexer no FBI, ele não está muito satisfeito com a Polícia Federal de lá. Acha que tem uma certa
Essa é a atuação política. Acho que o brasileiro entende o porquê. Então, tá acontecendo lá. Você vai na Hungria, a turma do Orbán tá discutindo os rumos do país da direita assim desde 2014. Pega o discurso do Orbán em 2014, aquele discurso realmente é épico, por isso que ele é até hoje atacado pelos Soros, chamado de liberal. Você vai olhar como tá o debate na Holanda, lá a turma do agro, que formou um partido, a turma lá do Thierry Baudet, cara, tá nesse nível também. A coisa tá avançando. E no Brasil a gente fica discutindo platitudes. A gente fica pegando questões e colocando como se fosse um dogma inquestionável, não o grande mercado. O mercado vai resolver tudo. Você tá vendo o tipo de denúncia que tá rolando sobre o mercado, sobre a taxa de juros. Você vê o posicionamento do grande tubarão do mercado, André Esteves, como ele olha 2026, né? Lula e Bolsonaro, sua terceira via. Tá preocupado? Não, vamos aqui sanear as contas pra gente fazer o mega rally, a gente vende todo o Brasil, a gente imposta pra gente e pronto. É a boletada máxima. É a maior. É a mãe de todas as boletas. É o que ele tá falando. É a mãe de todos os rallies. O rally é a boleta. É a boleta. É esse o Brasil que vocês querem construir? E pra dar esperança pra vocês. Eu tá com uma hora já, ainda tem mais coisa pra falar. Mas eu vou falar. Falar. Não era pra falar. Eu não era pra falar, não podia falar, mas eu vou falar. E agora. Hoje de manhã pra mim, era ainda pra vocês. Lá no Quinto Elemento, rolou uma espécie de. Não sei se dá pra falar. Não foi entrevista. Porque o problema é que a gente fala o puxando o fio, que a gente debate entre nós, e às vezes acaba rolando algum tipo de autocrítica, olhando a coisa uma profundidade um pouco maior, o Eduardo Bolsonaro participou. E o Eduardo Bolsonaro falou sobre esses assuntos e algumas coisas que ele vem fazendo, que o Rogério Marinho vem fazendo, que são bem interessantes. Inclusive, cheguei a parabenizá-lo. E assim, ele não fala na superficialidade assim, estamos aqui, vamos debater o Brasil. Não, ele fala e vai dando exemplos. Eduardo também me surpreendeu muito sobre a forma de fazer política eleitoral. Fiquei muito surpreso com algumas informações que ele trouxe, envolvendo inclusive até a questão de emendas, que não é que o Centrão vai fazendo como o que a direita vem fazendo para ocupar o espaço do Centrão. Além do embate ideológico que temos com a esquerda, para mostrar que a esquerda não é o caminho, a turma tá seguindo pelos caminhos. Eu falei, cara, isso é bem interessante. E Eduardo foi polêmico em alguns pontos. Eduardo falou de alguns intergalácticos, citando por nome, fazendo algumas críticas bem interessantes. Deve ir ao ar o sexto domingo. Não era para falar, porque o pessoal queria fazer um tira todo bonitinho, mas eu falei, enfim. Não estava previsto, mas vai sair. Quando sair eu aviso pra vocês. Vai estar lá no canal Quinto Elemento. Fiquei, assim, extremamente feliz escutando algumas coisas da boca do Eduardo Bolsonaro. Eu tenho que se vocês ouvirem, falar, cara, tem um embasamento. Esse cara não chegou aqui, né, do nada. Ele não tá falando platitudes. Aí, continuando. Venho repetindo pra vocês nos últimos dias, e é pra mostrar de onde foi que eu ouvi. Então, se eles estão querendo fazer isso de um lado, eu quero fazer do sinal contrário para combater eles. E eu até coloquei isso para Eduardo. Eu falei, Eduardo, cara, veja como o período que a direita mais cresceu em número de eleitores foi no período que a gente mais fazia o embate ideológico, o debate de ideias, onde a gente expunha o que era a esquerda, que a gente polarizava com a esquerda. E, ultimamente, a direita ela vem polarizando com o Centrão e com o judiciário. A gente não tá ganhando mais eleitores. A gente tem que voltar a ganhar eleitor, ganhar mais espaço. E é contrapondo as ideias, mostrar que as nossas ideias, nós temos o caminho. Nós temos o caminho para salvar o Brasil. Se liga isso aqui. A direita não tem oposição, esse é o problema. A única oposição que tem a direita aqui são essas manobras espúrias do Alexandre de Moraes e do Judiciário, que, na minha opinião, jogam lenha na fornalha da direita. Não estão detendo. Veja que o Pablo Marçal foi acusado de tudo quanto é crime aí na eleição. Isso daí não deteve o pessoal. Está na hora de abrir o olho. Ficar acusando o adversário de crime é bom quando é a direita que acusa a esquerda. A direita tem o poder de fazer essa opinião. Veja que é a mesma crítica do Requião. Esse negócio aí de falar, quanto o fascismo, cara, isso não tá colando, cara. Não tá colando. Penetrar. Agora, quando é a esquerda que acusa a direita,
É muito complicado. O pessoal tem que ter um embate ideológico e político com a extrema-direita, com os pastores evangélicos da extrema-direita, com todo mundo. Tem que fazer, como é que se diz? Trabalho político na periferia. Você vai na periferia, não tem esquerda. Periferia, como é que você explica, Rui, aliás, falando nisso, quer dizer, o fato, aqui em São Paulo, por exemplo, das candidaturas de direita terem muito voto na periferia? Porque eles vão na periferia, eles fazem trabalho, eles fazem um trabalho que não é um trabalho que a gente poderia aprovar de forma nenhuma, mas eles fazem, eles vão lá, eles distribuem favores e tal. Se não tem ninguém lutando, se não tem uma tentativa de mobilizar o povo, essa política fisiológica e a política das igrejas, ela progride. Ela progride. O que eu estou vendo é o seguinte, vai acontecer que o pessoal vai começar a achar que o inimigo é impossível de ser derrotado, a extrema-direita. Acho que até muitos já estão pensando isso. O que é um erro também. Você vê como o cristianismo, né? As igrejas, como é um problema pro PT. Como é um problema pro PT, pra esquerda, né? Como aqui o Rui Costa Pimenta não é do PT. Aí, isso daqui não tem muito a ver com os temas que a gente pontuou, mas pra mim isso daqui tem a ver com a postura do que estamos comentando. Pra mim isso daqui tem tudo a ver com essa questão do embate ideológico, de chegar, de fazer o trabalho que o Rui Costa está falando com a periferia. Municiar as pessoas de informação, chegar, discutir os rumos do país, que direita nós queremos criar. Ontem Carlos Bolsonaro postou um textinho lá no Telegram, tô lá sempre dando uma lida, recomendo. Meu vereador que vai ser deputado em 2026, esse sabe o que é hierarquia. Esse sabe o que é hierarquia. Podia ter vindo antes. Não, porque sabe que tem a ordem. Tem a ordem, cara. Falei, agora, depois de 20 anos, mais de 20 anos, eu acho. Mais de 20 anos chegou a vez dele de poder disputar o cargo de deputado federal. Gente na direita que tem uma pressa, não, porque assim, o cara acaba de se eleger e já quer mudar de cargo. Aí quando não consegue o que quer, já muda pra cargo e já fala, rapaz, calma, rapaz, tu chegou agora, filho, tu tá no primeiro mandato, tu nem terminou o primeiro mandato, calma, cidadão, calma, intergaláctico. Mas deixa lá. Haverá eleições na Câmara e no Senado no início do ano que vem. A direita tentou emplacar uma candidatura própria à presidência do Senado com o excelente senador Rogério Marinho e não conseguiu vitória por não ter maioria. A consequência foi não comandar nenhuma comissão importante, além de ver impedidos diversos avanços nas pautas que o Brasil deseja. O irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro, explicou isso de forma bem clara e objetiva na entrevista para o Cláudio Dantas. Achei que foi muito bacana as falas do Flávio. E o Eduardo Bolsonaro também abordou sobre isso no vídeo que vai ao ar em breve. Estão alinhados, 100% alinhados. Creio que esta tentativa foi válida, pois realmente os números apontavam a possibilidade de vitória, mesmo que apertada. Já na Câmara, o apoio em Lira fez com que a direita ocupasse importantes comissões e avançássemos em diversas pautas, como a presidência da CCJ, CPMI das ONGs, presidência da Comissão de Educação, pasta que impede o avanço dos ideais de esquerda, entre outros vários progressos muito necessários. Ele te explica, fala o porquê que a coisa aconteceu e ele te mostra, ó, cara, os benefícios que nós tivemos, os benefícios práticos, palatáveis que vocês viram foram esses. É bom nisso, viu, Carlos? Hoje surgem os parlamentares inocentes, os tais que dizem preferir perder de pé do que ganhar de 4. Jogo sujo, que os senhores não são obrigados a saber, mas que os políticos sabem que a direita não tem maioria e há necessidade de composição para se ocupar espaços novamente, até que um dia finalmente tenhamos maioria. Estes especialistas intergalácticos pregam um falso poder somente visando benefício próprio, sem se importar com a causa. São números e não opinião. Esses mesmos metidos a limpinhos são os principais responsáveis pelas grandes dificuldades que a direita enfrenta atualmente, pois trazem um discurso dissimulado, emperrando a evolução real e a ocupação de espaços que todos procuramos. Coincidentemente, estes políticos são os mesmos que surfam em ondas oportunistas,
sem nenhum compromisso com a realidade, somente com poder fácil que não leva a causa a lugar nenhum. Não ganho nada expondo estes fatos, mas é necessário para que todos amadureçamos e enxerguemos a verdade após poucos anos de surgimento da direita no país. Poderia ficar em silêncio, me fingir de bocó e ir no mais confortável para depois me colocar como gostosão. Mas isso só faria bem a mim e não aos senhores. Estamos aqui para representar e não para atuar enganando inocentes. Veremos como se comportarão todos frente a fatos e não narrativas em mais momentos decisivos para o país. No passado, os isentões se abstiveram e foram negativamente decisivos nas últimas eleições. Hoje, os mesmos isentões e os limpinhos cheirosos, com roupagem diferente com nojinho de Bolsonaro, continuam usando luvinhas de plástico para comer o delicioso frango assado da padaria. Que estes sejam expostos de forma mais clara a cada dia e todos entendamos melhor o jogo injusto que enfrentamos. Um forte abraço a todos. Isso daqui não é um projeto de país, mas é a postura, o contato com a população, dar o direcionamento, não deixar de boca aberta sem entender o que está acontecendo. É isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho para levar a gente a algum lugar. É discussão séria, gente. Em alguns momentos, algumas autocríticas têm que ser feitas. Totalmente achismo meu. Juro que eu não falei com ninguém. Eu tenho puro achismo meu. Juro de coração. Não tenho pra quem mentir. Mas eu acho que a turma percebeu. Setores aí na direita. Que, pelo esse final do texto do Carlos. Cara, chega num ponto que aquela história, né? Não briga em público, conversa no privado, não vai dividir a direita. Para algum momento você tem que rebater. Em algum momento você tem que expor algumas pessoas. Porque você tenta ser bonzinho. Você tenta ser, você é teu amigo, cara, eu vou te ajudar, mas é só porrada, é só porrada, é só porrada. E no final do dia, o cara sai de gostosão e quem tá tentando fazer algo bacana, sai de errado. Porque o mundo é injusto. Acho que perceberam, parte da direita, que assim, não é desunião, mas alguns momentos, bicho, tem que mostrar, porque cruzou muitas linhas. Digo isso com percepção desse texto, comportamento de algumas pessoas, mensagem que eu recebi nos últimos dias de alguns parlamentares. Algumas eu nem respondi, eu só olhei e falei, sai de perto de mim. Eles podiam ter vindo até a público antes, se posicionar. Tem muita gente que só cruzar os braços. Não sai de perto de mim, que é distância. Mas temos caminhos, sempre teremos caminhos. E eu acredito que o caminho de transformação é o caminho político. Eu acredito que o caminho de transformação passa por olhar situações sem, sabe, preconceitos. Vamos aqui olhar de forma aberta, de peito aberto. Eu vou ouvir o Jones Manuel de peito aberto. O que ele tá falando aí do juros? Pô, eu vou ouvir. Será que faz sentido? Não sei. Pra mim, o Kataguiri só tá defendendo o interesse dos banqueiros. O Kataguiri 100% aliado ao André Esteves. 100% aliado ao André Esteves. Mas 100% é capaz do MBL pedir apoio, né? Pro BTG na eleição de 2026. E aí você vê a denúncia do Cerise e a denúncia do Ferri corroborando. Você fala, cara, os caras estão concordando com o Jones Manuel e o Kim Kataguiri com o André Esteves. O que é que tá acontecendo no Brasil? Então, os rótulos, eles ainda são muito importantes. Eles são muito bacanas. Mas no final do dia, gente, falar assim, eu tô com o Bolsonaro, ficou claro agora na eleição que é papo furado. Quem realmente tá com o Bolsonaro, nem fala que tá com o Bolsonaro, porque todo mundo sabe. O cara que precisa afirmar... Olha que curioso. Faça esse teste. Todas as pessoas que precisam falar político, eu estou com o Bolsonaro, é porque ele não está. Porque os que estão, ele nem precisa falar, o povo sabe. Os que estão com o Bolsonaro nem precisa falar, o povo sabe. Tu já viu o Ramagem falar, eu tô com o Bolsonaro? Não, Bolsonaro, eu tô com você, eu sou o seu aliado. Você já viu o Ramagem precisar afirmar isso? O Eduardo Bolsonaro precisar afirmar isso? É curioso, né? Os deputados que precisaram afirmar isso é porque eles não estavam tão assim, né, aliados com o Bolsonaro. Aliado até a página 2, porque tinha um mas. Não tem um mas. Eu me elegi por tua casa, mas tem um mas, Bolsonaro. Tô de olho, viu? Eu tô de olho em vocês. Eu tô puto ainda tô puto. Mas eu tô feliz, eu tomei exemplo porque eu vi isso daí. Eu falei, cara, isso aqui é muito bacana. Vi na direção quem tá comentando. E eu acho que a gente tá caminhando pra algum lugar. O Eduardo Bolsonaro me deixou empolgado. Vocês vão entender quando vocês assistirem o vídeo. Não pelas tretas. Esquece a treta. Foca na postura do Eduardo. Aquele Zé Mané de 2018.
que se elegeu com um voto dele. Ele só tinha um voto. Quem disse isso foi para Bolsonaro, né? Perguntou, quantos votos você tem, Eduardo? Você tem um. Porque todos os outros... Você tem o seu voto. Os outros, 1 milhão e pouco foi eu que lhe dei. Daquele Zé Mané lá, que fritava hambúrguer. Piada à parte, só aqui pra fazer uma piadinha. Mas pro cara agora, eu falei, cara, eu tô surpreso com o Eduardo Bolsonaro, bicho. Surpreso. Tô falando agora, botando a minha reputação em jogo, né? Sério, depois você vai falar, não achei nada demais essa entrevista. Tô botando minha reputação em jogo. Vi mudanças. E eu vejo mudança. A própria CCJ, a Carol de Tony lá, como vem lidando com os trabalhos. Pessoas que acabaram de chegar agora e vem trabalhando e mostrando serviço. Eduardo até comentou lá, postou um vídeo da Júlia Zanata, foi pra cima da questão do Drex. Inclusive o projeto de desaparecer por moeda do PT. Foi lá, convocando a Marina. Trabalho, é isso que eu quero fazer. Trabalho. Nunca lacração de internet, mas não. Tô cansado de lacração de internet. Se for pra vir pra internet, vem pra ajudar. Vem pra trazer conhecimento pra população. Vem explicar o que tá acontecendo na política. Não vem, o Centrão, mas o Pacheco. Eu tô cansado disso e o povo também. A gente quer solução. Ou pelo menos saber por que a coisa não tá dando certo. Mas saber de verdade. Sem lavar a alma. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Se quiser mapear um pouco mais, passar mesmo no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição. E tem um Atlas brasileiro. A gente vai colocar tudo isso no papel. E é isso, né? Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.